inclinemos a nossa fronte e busquemos a presença do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Guia, o Espírito Luz na nossa vida. A promessa dele é de habitar dentro de nós e viver dentro de nós. Uma promessa que nos satisfaz porque ele está ao nosso lado, junto de nós, bem pertinho. Fácil de ser alcançado, fácil de nós conversarmos com ele a todo instante, porque ele quer morar dentro de cada um de nós. Abramos o nosso coração agora para que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de nós, para que o Espírito Santo venha residir dentro de nós, estar junto de nós em todos os momentos da nossa vida, para que possamos com muita força, para que possamos com muita sabedoria buscar as luzes do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? Jesus disse: eu vou, mas vou enviar de lá o Espírito Santo de Deus. Ele habitará no vosso coração e vos ensinará todas as coisas. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ensinar todas as coisas, todos os caminhos da nossa vida, toda a nossa dúvida ele vai nos tirar. O Espírito Santo está dentro de nós como espírito de luz, como espírito de sabedoria, como espírito de inteligência, de entendimento, para que a nossa cabeça seja aberta, para que a nossa inteligência seja exercitada, para que conheça o caminho de Deus, para que saibamos qual é o caminho que Deus quer para nós. Porque está claro, está escrito na Escritura Sagrada, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está escrito na Escritura Sagrada que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, que são pensamentos de bem e não de mal. Está escrito que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E está escrito que Deus tem muito mais para nos dar do que nós até para pedirmos e até para imaginar. Então, na verdade, o Espírito Santo está dentro de nós para abrir o nosso entendimento, para abrir o nosso sentimento, para que a nossa inteligência seja devotada à causa de Deus, para que a gente possa ter o caminho melhor a seguir, para que a gente possa ter vitória, porque o objetivo de Deus na nossa vida é que nós tenhamos vitória, vitória e sucesso, em nome de Jesus. Se creio, digo amém, digo glória a Deus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. E o Senhor disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem no Teu nome, Tu estarias no meio delas. Vem estar no nosso meio, Senhor Jesus. Nós te pedimos agora no Teu santo nome. Sintamos a presença de Jesus agora junto conosco, porque é uma presença confortadora. As dificuldades da vida são cada vez maiores. A gente vê o mundo como é que está escrito. E na profecia de Isaías, no capítulo 1, da profecia de Isaías, está escrita aqui uma previsão, não só daquela época, mas do mundo de hoje, que não é diferente do mundo daquela época. Ele diz aqui, logo no capítulo 1, ele diz assim: ouvi, ó céus, dá ouvido à terra, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, Deus sabe que Ele criou a gente para a honra e glória dEle. Deus sabe que nós fomos criados para sermos criaturas de Deus, filhos de Deus. No entanto, Ele diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Continua aqui: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do seu santo nome e voltaram para trás. Então ele continua dizendo assim: toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Esta foi a visão do profeta Isaías naquela época. E se nós trazemos isso para o dia de hoje, nós vamos ver que continua a mesma coisa. O povo doente, o povo enfermo, o povo infeliz, a terra devastada, a repartição da renda, uma coisa ignominiosa, uns recebendo fortunas e outros sem receber nada, uma vida cheia de percalços, cheia de tristeza, cheia de amargura. É a mesma coisa que acontece hoje. Por isso a presença de Jesus tem que ser efetiva na nossa vida. E na nossa rádio nós temos recebido mensagens e mais mensagens. Vocês não imaginam quantas mensagens eu recebi nesse feriado. Mensagens de aflição, de angústia, de dor, de sofrimento, de doença, de enfermidade, de infelicidade, mensagens de toda ordem. Eu peguei uma aqui. Que eu gostaria de começar a nossa meditação por ela. Olha o que diz esse cidadão aqui. Ele me ligou às 3h59 da madrugada. Então veja a aflição, a angústia que ele estava. Ele diz assim: minha namorada se afastou do caminho do Senhor, e eu também me afastei. Agora ela foi presa, e eu estou na maior angústia. Vejam que situação. Ele confessa que a namorada dele se afastou dos caminhos de Deus, e que ele também se afastou, e que agora ela foi presa, e que agora ele está angustiado, tanto angustiado que às 3h59 da madrugada ele me ligou para achar um conforto, para achar uma segurança, uma direção de vida. O que significa isso? Significa que o mundo, como dizia Isaías, ele está vivendo um tempo de desgraça, está vivendo um tempo de total desgraça. E nós ainda, a maioria do povo ainda vive com um pouco de felicidade, porque se conforma com o que está acontecendo com ele, porque se conforma com o que está acontecendo nesse mundo, e nessa conformação ele vive, porque para ele, se ele tem aquele salarinho, tá bom. Para ele, se ele tem uma doencinha pequena, tá bom. Para ele, se ele tem uma pequena desgraça, tá bom. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus nos colocou neste mundo no paraíso. Foi assim que Deus nos fez. Ele nos colocou no paraíso, para nós vivermos a abundância da terra, para nós vivermos a abundância do mundo. E nós não quisemos, e o mundo não quis, e o mundo se voltou contra ele, e o mundo abandonou a presença de Deus, e o mundo largou a presença de Deus. Essa mensagem aqui é de uma pessoa que reflete o comportamento do mundo inteiro. Eles estavam no caminho de Deus, ele mesmo reconhece. Provavelmente feliz, provavelmente com planos, provavelmente com situações boas. Mas de repente, ele se afasta do caminho do Senhor. Aí vocês poderão me perguntar, mas por que uma pessoa que está no caminho de Deus se afasta? Aqui tem um dado muito interessante, que ele diz assim: a minha namorada se afastou do caminho de Deus, e eu também me afastei. Não vou julgar mal, porque não sei que situação de namoro é essa. Mas a contar com o que conta no mundo, o que existe no mundo, não existe mais namoro na acepção da verdade. O que existe é realmente o vamos ver integralmente. Então, às vezes a pessoa está pensando que está no caminho do Senhor, mas ela está numa situação errada, numa situação irregular, num namoro pecaminoso, num namoro que Deus não quer, num ajuntamento que Deus não quer. Deus não quer esta vida de fornicação, Deus não quer a vida de pecado, Deus não quer uma vida, e ele se afasta da pessoa, e a pessoa fica sabendo, mas o que acontece comigo? Né? O que acontece comigo, que sou tão infeliz, que nada dá certo na minha vida? Porque não está corretamente no caminho do Senhor, porque não obedece integralmente à lei de Deus. É muito comum hoje a pessoa dizer assim, mas em algumas coisas eu obedeço à lei de Deus, outras não. Bom, mas a lei de Deus ela é una.
ela é inquebrantável. Ou eu a tenho inteira na minha vida, ou eu não tenho. Não tenho maneira de obedecer a Deus em algumas coisas e de desobedecê-lo em outras. Sou desobediente, e na desobediência eu não tenho a bênção de Deus, e na desobediência eu não tenho a bênção do Senhor na minha vida. Isto é que o povo precisa conhecer, o povo precisa saber, porque a Bíblia diz: o meu povo sofre porque não tem entendimento. O meu povo sofre porque não entende aquilo que eu digo, porque não quer me obedecer, porque não quer me seguir. Se nós formos buscar na palavra de Deus, no livro de João, que nós costumamos dizer que João foi um apóstolo, digamos assim, sublime. João tem a teoria sublime de Deus, espiritual de Deus. No capítulo 3, que é um capítulo abençoado do Evangelho, onde ele fala do novo nascimento, que ninguém se torna filho de Deus se não nascer de novo, se não se tornar um novo homem, uma nova criatura. Ninguém se torna filho de Deus se não nascer de novo, se não tornar uma nova criatura. No capítulo 3, no versículo 16, temos aqui talvez a essência do cristianismo, a base da Bíblia, a essência do cristianismo. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tentou colocar o homem dentro de um paraíso. Deus cercou o homem de todas as benesses da terra. Deus cercou o homem de toda a riqueza. Mas isso não foi suficiente para fazer o homem fiel e obediente. Na primeira oportunidade, ele desobedeceu e se tornou infiel. Deus então expulsou o homem do paraíso e mandou viver de acordo com o que ele queria viver. Já que você quer viver desse jeito, vai viver da sua forma. E o que nós vimos foi a degradação da terra, de tal maneira, de tal forma, que Deus não teve outra forma a não ser destruir a terra com o dilúvio. Destruir a terra, salvando apenas Noé e sua família, 8 pessoas. De Noé começa uma nova geração. Todos morreram naquela circunstância. De Noé começa uma nova geração. E logo que começa essa geração, também começa o pecado. Porque o pecado é a arma do Satanás. E o Satanás não morreu afogado no dilúvio. O Satanás não morreu afogado no dilúvio. Como também posteriormente, quando o povo continuou pecando, Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. O Satanás também não foi queimado lá. Então o Satanás não é destruído. O Satanás não é destruído, e ele, a cada força de Deus, ele se levanta mais forte ainda, para poder destruir o homem, que é o seu principal objetivo. Nós somos o objetivo mais importante de Satanás. Satanás quer cada um de nós sofrendo com ele as agruras do fogo eterno. Satanás faz questão disso. Quando Deus viu que não havia outra solução para salvar a humanidade, ele toma do seu Filho unigênito, com a maior prova de amor, ele manda Jesus aqui ao mundo, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus seja salvo e não pereça. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que viver o Senhor Jesus, aquele que estiver com o Senhor Jesus, ele será salvo. Não só salvo para o mundo posterior, para a vida eterna, mas salvo a partir de agora, a partir de hoje. Porque está escrito aqui na Escritura Sagrada que o reino de Deus começa aqui e agora. Aquele que se entregar a Jesus vai ser salvo de agora, de já, a partir deste momento. Vai ser preservado, vai ser guardado. As forças do mal não vão conseguir vencê-lo, não vão conseguir derrotá-lo. Por quê? Porque aquele que se entrega a Jesus, ele tem a vida eterna, ele não vai perecer, nem aqui, nem na vida eterna. Continua aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso aqui é um segredo que nós precisamos conhecer.
A maioria das pessoas dizem que não vão a Jesus porque tem medo dele, porque não acreditam que ele possa perdoar, porque não acreditam que ele possa acudi-lo, porque não acreditam, eu tenho uma vida tão desgraçada que Jesus não vai nem olhar por ela, Jesus não vai nem querer saber quem eu sou, de tão ruim, de tão pecaminoso, de tão desastrado que eu sou. Mas olha o que está escrito aqui. Jesus foi enviado pelo Pai não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, não. Ele veio para salvar o mundo. E ele continua ainda com a sua obra salvadora. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele quer que todos nós sejamos arrancados da garra do demônio. O que está escrito na Epístola de Paulo? Está escrito que Jesus veio para nos desarraigar, nos arrancar com raiz e tudo do mundo das trevas, para nos levar para o mundo da sua luz. Esse é o papel de Jesus na nossa vida. E quando o povo não aceita isto, então o povo vai viver sob a força do demônio. Porque já dissemos aqui várias vezes, vamos repetir. Só existe duas situações. Não existe uma terceira. Ou a gente é de Deus, de Jesus, ou a gente é do cão, é do Satanás. Não tem um meio termo. Não tem alguém que diga, mas eu sou tão bonzinho. Não sou de Jesus, mas eu sou tão bonzinho. Eu faço tanta obra de caridade. Eu faço tanto bem para os outros, que também não sou do demônio. Não, se não é de Jesus, é do cão, é do demônio. Se não é inteiramente de Jesus, é do cão, é do demônio. Não tem jeito de ser do meio, não tem jeito de ser bonzinho e não ser de Satanás. Se não for inteiramente de Jesus, é do cão, é do Satanás. Agora Jesus veio aqui para quê? Para nos arrancar da mão do Satanás, para nos tirar da mão dele, para oferecer para nós um mundo melhor, para oferecer para nós um mundo de felicidade, um mundo de sucesso, um mundo de vitória. Mas a pessoa prefere viver na escuridão aqui. Por quê? Porque às vezes o pecado é mais gostoso para ele, porque às vezes vai largar de uma conduta errada, vai largar de um companheiro errado, de uma companheira errada. Isso vai doer no coração dele. Imagine, o que eu não posso fazer nada então? Pode fazer tudo, desde que seja dentro da lei de Deus. Pode fazer tudo, desde que seja dentro da lei de Deus. E por que não fazer dentro da lei de Deus e fazer fora da lei de Deus? Então Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para botar o dedo no nariz de ninguém, não. Jesus veio para salvar todo mundo e dizer, vem filho, vem para o meu lado, vem comigo. Eu quero uma vida melhor para você. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. E olha que coisa interessante, Jesus disse que nós temos de ser felizes para a glória do Pai. Então a felicidade nossa, ela é muito maior porque nós somos glória do Pai. Quando nós somos felizes de verdade, não é a felicidade do mundo, não. Não é essa felicidade de alguns instantes que a gente pensa que é feliz. Porque está escrito na Escritura Sagrada que tem caminhos na nossa vida que nos parecem bons, mas nós vamos andando por ele e vamos ver que é caminho da perdição. Todo caminho de descida é bom da gente andar. A subida é íngreme, a subida é difícil. Quando a gente vê uma subida, a gente até desanima. Agora o caminho da descida é largo. O caminho da descida é frutuoso, o caminho da descida é bom, mas é caminho de descida. E a Bíblia diz que há caminhos que aparentemente parecem bons, mas quando a gente começa a trilhar, a gente vê que é caminho da perdição. E Jesus veio para nos tirar desse caminho da perdição. Jesus veio para nos arrancar desse caminho da perdição e nos levar para o caminho do sucesso, para o caminho da verdade, para o caminho da luz, para o caminho do bem, para o caminho da vitória, para o caminho do sucesso. E o povo não entende isso, o povo não quer isso e quer continuar no caminho do demônio, no caminho do cão. Jesus veio para nos livrar desse caminho errado. Jesus veio para nos salvar e não para nos condenar. Quem crê nele não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Aquele que não crê em Jesus já está condenado. Já está condenado. O simples fato de não crer em Jesus já tem a condenação, porque a única forma, a única maneira que nós temos de não termos a condenação é crermos em Jesus. Todas as demais formas Deus tentou e não deu certo. E agora Deus diz, olha, só tem um caminho,
Se vocês creem em Jesus, vocês estão salvos comigo. Se não creem, estão condenados. A única forma que nós temos de chegar a Deus, a única maneira que nós temos de chegar a Deus é através de Jesus, não existe outra. Não adianta fazer penitência, andar de joelhos lá em Aparecida, lá em Madre Paulina, em Bom Jesus do Pirapora. Não adianta fazer esse sacrifício, porque este sacrifício não leva a Deus. O único que nos leva a Deus é Jesus, Ele que nos leva a Deus e mais ninguém. Se nós quisermos sair do caminho da perdição, do caminho do erro, do caminho do inferno, é nos agarrarmos com Jesus e voltarmos para Deus. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê não será julgado, e aquele que não crê já está condenado. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que coisa triste. Jesus, que é a luz, ele veio a este mundo para iluminar este mundo, para mostrar para nós que o caminho que nós estamos trilhando, o caminho largo, é o caminho da perdição. E ele veio para nos mostrar isso. No entanto, a gente olha aquela luz e diz: não quero ir lá, não quero aquela luz, eu quero o caminho das trevas. Por quê? Porque o caminho das trevas, o demônio oferece com mais gozo, o demônio oferece com mais satisfação. Eu tenho conversado, por exemplo, com um drogado. O drogado diz assim: o senhor não imagina o que é o efeito da droga quando a gente toma aquele troço? É o caminho que o demônio põe, aquela satisfação, aquela iluminação, aquela euforia. É o caminho que desce. Depois a gente vê que aquilo é o caminho da perdição. Mas aí o que ele faz? Ele vai numa segunda vez, numa terceira, numa 2.000 vezes, porque ele precisa viver neste caminho para ele sentir aquele prazer que o demônio dá para ele. Agora, o caminho de Jesus não tem droga, não tem bebida, não tem fornicação, não tem prostituição, não tem adultério, não tem erro, não tem pecado. O caminho de Jesus é outro, mas é um caminho de bem, é um caminho bom, é um caminho para a gente trilhar para a vitória. Olha o que diz aqui: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A coisa mais difícil que nós temos na nossa vida é largarmos as obras más que nós estamos fazendo. É largarmos as coisas erradas que nós estamos fazendo. É duro, dói. Dói porque o demônio põe laços de amizade, laços até de paixão. De amor não, porque isso não é amor. Isso não é amor. É de paixão, é amizade. É até dó muitas vezes. É até piedade muitas vezes, mas não é amor. Porque o verdadeiro amor está com Jesus, está no caminho de Jesus. Então, quando existe isto, a pessoa custa largar este caminho, ela custa deixar isso. Por quê? Porque o caminho do mal é mais gostoso, é mais largo, é mais cheio de flores, é mais de sida. Este caminho satisfaz melhor aqueles que querem viver no pecado. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que pratica o mal aqui aborrece Jesus, que é a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Eu acabei de dizer, a coisa mais difícil é a gente largar a obra ruim que está fazendo. Porque quando a gente vem para Jesus, Jesus começa a dizer: larga aquela obra, larga aquela coisa errada que você está fazendo, larga aquele erro que você está fazendo, e você não quer largar. E você diz um monte de não largo porque esse relacionamento é bonzinho. Não largo por quê? Porque eu estou amparada. Não largo por quê? Porque, olha, não quero ficar sozinha. E tem um ditado antiquíssimo, que diz que antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Ontem eu tive o prazer, o desprazer, sei lá o que, de ligar no Datena. Meia hora eu escutei o tanto de mulher que foi assassinada, que foi maltratada, que foi batida, que foi judiada por amantes que elas têm, por gente que não é casada com elas. O tanto de velho e velha que apanhou, de bandido. Quer dizer, o mundo está sem piedade alguma, ninguém tem mais consideração com ninguém.
A coisa virou de tal maneira que o cão está reinando de tal forma, e as pessoas, nem assim, as pessoas se voltam para Jesus. Teve um casal de velho que foi assassinado, e os vizinhos diziam, velhinho muito bom, não fazia mal para ninguém. Aí passa mais um pouquinho e ela diz assim, tá certo que eles tomavam os porre homérico aqui, né? Mas não fazia mal para ninguém, mas ficava bêbado aqui, ficava gritando. Quer dizer, não estavam com Deus, não estavam com Jesus. Este aqui, por exemplo, que se queixou que a namorada está presa, será que se tivesse com Jesus estava presa? Não está. E ele estaria angustiado? Não está. Mas se desviaram, foram para o caminho das trevas. E está escrito aqui, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por quando feitas perante Deus. Gente, nós temos de levar na nossa cabeça que o caminho da luz é o caminho de Jesus. Eu até hoje não vi ninguém dizer que não segue a Bíblia porque a Bíblia ensina coisa errada. Até hoje não vi nada disso. Pode até dizer, é coisa de careta, é coisa de gente boba, é coisa de gente tonta, é coisa de gente que não tem juízo, mas nunca vi ninguém dizer, a Bíblia tem uns ensinamentos errados lá, sabe? A gente não pode seguir não, porque aquilo está tudo errado. Nunca vi ninguém falar isso. Agora veja o que diz o Salmo 128 para nós terminarmos. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme o Senhor. Aquele que tem temor a Deus não é medo de Deus, é respeito. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não. É ter respeito às suas ordens, é ter respeito às suas leis. Temer a Deus é isso. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. Feliz, bem-aventurado é aquele que tem temor de Deus, aquele que respeita a Deus e anda nos seus caminhos. Eu não vi ainda, dentro dos quadros que eu vi de crime, de desgraça, eu não vi ainda ninguém dizendo, eu estava no caminho do Senhor e aconteceu isso para mim. Não vi. Eu só vi aquele que dizia, eu estava casada com um homem violento, várias vezes me ameaçou. Eu vi o sujeito dizer, eu dei uma surra nela porque eu vi ela com outro. Quer dizer, não estão no caminho do Senhor, não estão no caminho de Deus. Não tem temor a Deus, são desobedientes a Deus. Então veja bem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tudo irá bem quando a gente está com o Senhor. O Salmo 91 nos diz assim, nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá. Pode cair 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o seguem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Ontem eu vi um psicólogo dizer assim, eu estava visitando uma família e tinha lá um psicólogo, ele diz assim, o senhor percebeu que hoje não tem ninguém mais falando assim, boa noite pai, boa noite mãe, benção pai, benção mãe, dorme com Deus. Não tem mais filho falando isso. Levanta, vai dormir simplesmente. Não se incomoda se o pai foi dormir, se a mãe foi dormir, se não foi, se não foi. Quer dizer, ele disse, olha, o senhor percebeu que hoje não existe mais isso? Feliz é o homem, diz ele, que ainda consegue que o filho diga boa noite pai, boa noite mãe. Né? Feliz o pai que consegue isso. E continua aqui. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Deus nos abençoe para que veja a nossa prosperidade. Nós somos Jerusalém de Deus. Nós somos Jerusalém de Deus. E Ele quer a nossa prosperidade, Ele quer a nossa paz, Ele quer a nossa saúde. Gente, o que eu escuto de doença, o que eu escuto de dor, de enfermidade, de tristeza, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, eu escuto isso tudo. Ontem eu visitei uma pessoa no hospital, uma senhora já idosa, e eu falei de Jesus para ela, ela disse para mim assim, esse Jesus que o senhor fala é muito bom, mas a minha santinha, minha Maria, eu não consigo tirar daqui. Minha senhora pede para ela tirar a senhora daqui, então
Jesus tira a senhora daqui, se a senhora quiser. Mas eu não consigo largar a minha Maria. Manda Maria tirar ela de lá então. Manda Maria tirar ela de lá. Essa ignorância é tão grande que as pessoas não querem chegar a Jesus. Não querem chegar a Jesus. E se Maria impede de chegar a Jesus, é porque ela não é mãe de Deus. É porque ela não tem poder. Porque ela é que tinha de levar, se tivesse viva e se pudesse, todos a Jesus. Veja os filhos dos seus filhos. E ele termina dizendo assim: paz, haja paz sobre Israel. E nós temos de terminar a nossa oração dizendo: haja paz na nossa vida, haja paz na nossa casa, haja paz no nosso lar, haja paz no nosso filho, haja paz na nossa família, haja paz nos nossos amigos, haja paz nos nossos conhecidos, haja paz até nos nossos inimigos, haja paz. Paz, prosperidade, saúde e santificação é o que Deus quer de todos nós, para que nós trilhemos o caminho de Deus. Amém? Vamos fazer os nossos pedidos então? Eu vou aproveitar para fazer o pedido. Eu tenho aqui João 15, versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, de Jesus, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha só. Se permanecerdes em mim, de Jesus, e se as minhas palavras permanecerem em vós, porque quando a palavra de Jesus permanece em nós, ele permanece em nós, pedireis o que quiserdes, que vos será feito. Então digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos, permanece em nós, Senhor Jesus, através da sua palavra. E nos dá a graça, Senhor Jesus, de nós permanecermos em Ti, através da nossa fé. E concede, Senhor, aquilo que vamos lhe pedir agora, no Teu santo nome. Peçam agora a Jesus tudo aquilo que vocês estão precisando agora. Peçam para Ele, peçam com fé, peçam com a certeza, com a convicção de que vão receber. Peçam com a certeza de que Ele vai dar, de que Ele vai nos satisfazer, para a glória e honra do Pai Celestial. Digam todos comigo agora: Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua bondade e queremos, Senhor Jesus, declarar que o Senhor é o nosso único Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e portanto nos tornamos filhos de Deus através de Ti. Nós te agradecemos. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, quebra a maldição, quebra a escravidão. E vamos viver mais um dia hoje contando com as bênçãos de Deus sobre nossa vida.